Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Hoje iremos estudar um pouco sobre quem são as testemunhas de Jeová e no que eles acreditam. Vou ler um texto aqui em Juízes, capítulo 14, deixa eu só baixar um pouquinho o fundo aqui. Juízes, capítulo 14, versículo do 8 ao 9, né? Apenas a parte B do versículo. Saiu à entrada para dar uma olhada no leão que o havia matado, e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi aonde estavam seu pai e sua mãe, e lhe deu um pouco, e eles comeram. Porém, Sansão não lhe contou que havia tirado o mel do corpo. Eu acredito que as seitas mais perigosas do mundo, as seitas mais perigosas do mundo, são aquelas que distorcem a palavra de Deus, das pessoas de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Muitos dizem, essa pessoa está falando de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não tem como ser ruim. O conteúdo oferecido acima é o mel, mas seu fundo é uma fonte contaminante. É igual Sansão. Ofereceu mel para os seus familiares, para a sua família. Mas eles não sabiam que Sansão tinha tirado de um animal morto. Provavelmente esse mel estava cheio de bactéria. Você comeria algo sabendo que foi extraído de um animal morto? A resposta lógica seria não, com toda certeza. Mas por não conhecer a Deus, muitos entram em seitas achando que estão agradando a Deus. E uma dessas seitas se chama Testemunha de Jeová. A palavra até é forte, você falar que é uma seita, Mas, assim, analisando, pesquisando, vendo o que eles acreditam, e pegando do original da palavra de Deus, nós vemos que tem muita coisa assim que é contraditório, que é contra a palavra de Deus, na sua legitimidade. Provavelmente você já deve se ter deparado com isso aqui, diante da porta da sua casa, ou de um homem com uma mulher, ou duas mulheres bem vestidas, bem trajado, bem apresentado, com uma bolsa, do lado aqui e tal, ou dois homens, muito gentis, que chegam, com muita educação, e ao qual eles chegam fazendo várias perguntas, tipo essas, eu anotei aqui algumas perguntas que eles fazem. Você acha que o sofrimento vai acabar um dia? Ou um outro aqui bastante conhecido. Você acredita em Deus? Por mais que a sua resposta seja bíblica, eles estão pouco se importando com aquilo que você vai dizer. Eles não estão nem aí, por mais bíblico que você seja. A estratégia deles é aquela que Sócrates falou. Quem pergunta é que manda na conversa. Mas você pode dizer, mas a resposta não é importante? Sim, com toda certeza. Mas eles bombardeiam sua mente com perguntas para te confundir e você cair na conversa deles. O certo é retornar a pergunta para eles e eles saírem do automático e irem para o manual. Aí de todo jeito eles vão ter que responder, Vocês perguntaram, você acha que o sofrimento vai acabar algum dia? Aí você retorna a pergunta, O que você acha?
expressa a sua opinião biblicamente, na sua opinião, na sua visão, na sua concepção, na sua conjectura, né? O que você acredita? É retornar a pergunta para eles. Vamos para a apostila e vamos entender um pouco sobre como as testemunhas de Jeová surgiram. A seita conhecida hoje em dia como as Testemunhas de Jeová iniciou no estado americano da Pensilvânia em 1870, com uma escola bíblica iniciada por Charles Darcy Russell. Russell nomeou seu grupo de estudo bíblico a Aurora do Milênio. Charles D. Russell começou a escrever uma série de livros chamado A Autora do Milênio, que se estendeu por 6 volumes antes da sua morte, e que continha grande parte da teologia agora seguida pelas Testemunhas de Jeová. Após a morte de Russell, em 1916, Judith Rutherford, amigo e sucessor de Russell, escreveu o 7º e último volume da série Aurora do Milênio, o mistério consumado em 1917. A Sociedade Torre de Vigília de Bíblias e Tratados foi fundada em 1886 e rapidamente tornou-se um veículo através do qual o movimento Aurora do Milênio passou a distribuir suas visões aos outros. O grupo era conhecido como os Russelitas, né? Eles eram conhecidos como os Russelitas, até 1931. Com devido a uma divisão na organização, esta foi renomeada Testemunha de Jeová. O grupo do qual se separou ficou conhecido como Estudantes da Bíblia, né? Então, no início eles eram chamados de Russelitas, né? Provavelmente por Charles Darcy Russell, né? Que foi um dos fundadores, né? E trouxe esses livros, né? 6 livros, praticamente a Aurora do Milênio. Depois Jude Rutherford, né? Que fez o 7º, fez esse 7º livro. E depois, né, dessa divisão, né, da organização, aí eles passaram a ser conhecidos como as Testemunhas de Jeová. Em Lucas capítulo 6, versículo 44, nos diz assim: pois cada árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiro, nem colher uvas de pés de urtiga. Você só conhece quando uma pessoa é de Deus pelo fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Você conhece que a pessoa verdadeiramente é uma pessoa de Deus pelo fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí muitos podem dizer, mas eles são muito educados, respeitosos e até amorosos. E como vemos aqui, né, aquilo ali, né, é uma capa, pois a própria organização distorce em relação ao que a pessoa do Espírito Santo produz, pois os tais não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas sim uma força ativa de Jeová. Isso é um dos seus credos. E isso contraria a palavra, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Você não entristece uma força ativa, mas sim uma pessoa. Vamos continuar lendo aqui na apostila. No que as testemunhas de Jeová acreditam. Uma análise minuciosa da sua posição doutrinária em assuntos como a divindade de Jesus, a salvação, a Trindade, o Espírito Santo, a expiação, etc., mostra que eles não guardam posições cristãs ortodoxas nesses assuntos, ou seja, posições que vieram desde o princípio. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, o mais alto ser criado, né? É o mais alto ser criado. Isso contradiz diversas escrituras que claramente diz que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14, João capítulo 8, versículo 58 e João capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e era Deus. Desde o princípio o verbo estava com Deus, por meio do verbo, a palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele.
mostrando aqui claramente o poder da criação. Como eles debatariam esse argumento ou esse texto bíblico ao qual acabei de mencionar? Se Jesus é Deus, ele é somente uma palavra, é a palavra de Deus. Ele não é Deus, ele é somente uma palavra de Deus, ao qual foi criado por Deus. Bem, se Deus precisa da palavra, que é Jesus Cristo, para criar, ele deixou de ser Deus e agora ele é dependente de Jesus, dependente da sua própria palavra. Deus dependendo de outro Deus para criar alguma coisa, isso é contraditório, pois Deus é extremamente poderoso e não precisa de ninguém, mas nós que precisamos dele. O versículo 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina. E João afirmando que Jesus Cristo é Deus. Natureza que ele recebeu, ele quem? Deus, recebeu como filho único do Pai. Jesus Cristo é Deus, como ele se fez carne, ele se tornou filho de Deus, né? Quando o verbo se fez carne, né? Ele se tornou filho de Deus, né? Aí eles vão falar assim, ele se tornou filho dele mesmo? Sim, era como Deus se apresentasse na terra, pois os próprios fariseus questionavam e o insultavam por dizer que ele era o Filho de Deus, fazendo-se igual ao próprio Deus. Até os fariseus, né, não aceitavam a divindade de Jesus, né? Então, praticamente, vocês estão parecendo os fariseus, né? Jesus nunca negou sua divindade. Havia momentos que ele falava como um homem e havia outra hora que ele falava como Deus, pois há texto bíblico que mostra claramente que Jesus Cristo conhecia os pensamentos das pessoas. Eu só tenho um que conhece os pensamentos, né, mais profundo do ser humano, né, que é Deus. João 8,58: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus, falando claramente de sua eternidade. Em João capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um, em unidade e divindade. Aí uma vez um deles, né, falou assim, né? Jesus está falando que ele e o Pai estão unidos e não afirma a sua divindade, como é falado em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, que ele pede ao Pai para que seus discípulos estejam unidos com ele, assim como ele está com o Pai. Nesse texto eu concordo com ele, mas pega todo o contexto de João capítulo 10, do versículo 30 em diante. Vemos Jesus afirmar sua unidade e divindade como o Pai. Na física, diz que um corpo não pode estar fixado em um mesmo lugar ou ocupar o mesmo espaço. Jesus mostrou claramente nesse texto que ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Vamos ver mais o que as testemunhas de Jeová acreditam. As testemunhas de Jeová acreditam que a salvação é obtida com uma combinação de fé, boas obras e obediência. Isso contradiz inúmeras escrituras que declaram que a salvação é recebida pela fé. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios 2:8, versículo 9, né? Tem que crer no Filho unigênito para poder receber a vida eterna, não é pelas obras. Efésios 2:8, 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-las, pois foi Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Glória a Deus. Título, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo que nós fôssemos regenerados pela sua presença em uma nova vida. Viu que é necessário ter fé, né, para poder se salvar? Não é pelas obras, porque nós somos
feituras de Deus, criado para as boas obras, a qual Ele preparou para que nós andássemos de antemão, nessas boas obras, ao qual está contido dentro da palavra de Deus. E não é por boas obras, por ser bonzinho, não, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. As testemunhas de Jeová rejeitam a Trindade, acreditando que Jesus é um ser criado e que o Espírito Santo é essencialmente o poder de Deus, como eu falei, a força ativa. As testemunhas de Jeová rejeitam o conceito da morte de Cristo em substituição a nós, ao invés segue a teoria do resgate, que diz que a morte de Jesus foi o pagamento pelo pecado de Adão. Tito, capítulo 2, o versículo 11 nos diz assim: pois Deus revelou essa graça para dar salvação a todos. Outras traduções, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se revelou a todos os homens e não apenas a um grupo específico, E eles falam que aquilo que Cristo fez lá na cruz foi unicamente para redimir Adão. Não, ela se manifestou no último tempo para todos os homens. Jesus disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós tínhamos perdido a comunhão com o Senhor e através dele, nós obtemos essa comunhão novamente. Com a queda, passamos a ser inimigos de Deus e dignos de condenação. Jesus pagou preço esse de sangue para nos remir e nos justificar. Preço esse de sangue, nem de prata nem de ouro, como falou um apóstolo, o apóstolo Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 23, nos diz o seguinte: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da morte inútil, Pois você sabe o preço que foi pago para livrá-los dessa vida inútil, O texto diz assim, acabei lendo errado. Vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, por consequência do pecado, dessa natureza adâmica. Esse preço não foi como uma coisa que perde seu valor, como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de você. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé e amam uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, vocês devem viver cada vez mais para ser obediente à palavra de Deus. Vocês nasceram de novo como filho de um pai que é imortal e não de pais mortais. Ou seja, fomos regenerados pela palavra de Deus. Vamos continuar? Na apostila, como as testemunhas de Jeová justificam essas doutrinas não bíblicas? E eles afirmam que a igreja ao longo do século corrompeu a Bíblia. Olha para você ver, eu não acredito nem no tamanho do poder de Deus, porque o próprio Deus, ele próprio, ele zela pela sua palavra, A Bíblia diz que Deus zela para que a sua palavra venha a se cumprir. E se algum homem tirar ou acrescentar, Deus há de estipar o nome dele, retirar o nome dele do livro da vida. Eles retraduzem a Bíblia no que eles chamam de tradução do Novo Mundo. A sociedade, torre de vigia de Bíblias retratados, alterou o texto bíblico para fazê-lo adequar-se à sua falsa doutrina, ao invés de basear sua doutrina no que a Bíblia ensina. A tradução do Novo Mundo já teve numerosas edições, dado que as testemunhas de Jeová descobrem mais e mais escritura que contradiz os seus ensinamentos. Então, em vez de eles se renderem à palavra, eles ficam com aquilo que a torre de vigília fala. A Bíblia diz que maldito o homem, aquele que confia no homem faz dele o seu braço forte. E por mais que esse pessoal na torre de vigília seja um pessoal que se diz ser estudante da palavra de Deus, o pessoal lá da torre de vigília, a palavra de Deus diz que nós devemos ser iguais cristãos de Bereia, que examinavam as escrituras.
E mesmo quando o apóstolo Paulo, sendo um grande homem de Deus, eles examinavam a Escritura, eles não deixavam passar praticamente em branco. Então, as Testemunhas de Jeová, eles prontamente se mostram como uma seita que apenas, francamente, né, eles acreditam que se baseiam na Escritura, só que na realidade eles se baseiam nas crenças, nas doutrinas de Charles Daciel Russell e José Franklin Rutherford, o seu sucessor. E o corpo governante, aquilo que eu falei da Sociedade de Torre de Vigília, de Bíblias e Tratados, é o único corpo na seita que afirma ter autoridade para interpretar as Escrituras. Em outras palavras, o que o corpo governante diz com relação a qualquer passagem na Escritura é visto como a palavra final, e pensar de forma independente é fortemente desencorajado, ou seja, é considerado para eles uma heresia. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que ser como obreiro, que não tem que se envergonhar e manejar corretamente a palavra da verdade. Esta admoestação é encontrada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e a clara instrução de Deus para cada um dos seus filhos no corpo de Cristo, para ser como os cristãos de Bereia, que eu falei, para examinar as Escrituras, né? E nós temos que examinar, né, a palavra de Deus. Em Gálatas, né, eu vou deixar apenas um texto do versículo 6, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, perdão. Gálatas capítulo 1, glória a Deus, achei. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquilo que o chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando um outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês e querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo que sejamos nós, um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dizemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoado. Dá para entender esse texto bíblico? Com certeza. Vemos que o apóstolo estava falando assim, olha, irmãos de Gálatas, não aceitam, né, um outro evangelho, o qual, né, não seja o evangelho de Cristo. O próprio apóstolo João falou que nós não devemos nem receber isso, porque eles vêm trazendo uma outra doutrina. Eles vêm trazendo a doutrina da Torre de Vigília, e não a doutrina bíblica, né, contemporânea dos apóstolos, dos homens que foram chamados por Deus. Eles trazem, né, uma falsa doutrina, né, se passando por obreiros, né, da justiça, se transfigurando, né, em boas pessoas, mas na realidade eles estão enganando multidões, né, e também estão sendo enganados. Nosso dever é orar pela vida deles, né? Aqui na minha cidade tem muito deles. Eu tenho orado por cada um, apresentado o nome de cada um deles em orações. E cheguei já a confrontar alguns, a falar alguma coisa para eles, né? Mas é só a misericórdia de Deus. Há muita resistência, né? Então, que Deus tenha misericórdia, né, da vida deles, né? Em nome de Jesus. A pergunta que eu deixo para as testemunhas de Jeová é a seguinte, como eles gostam de perguntar muito, é essa: como seus pecados são perdoados se vocês não creem no sangue purificador de Cristo? Você sair para a rua pregando Jeová e seu reino na terra, que será liderado por Cristo, sendo que a Bíblia diz que o fundamento da fé é Cristo e que o alicerce é Ele, que não deve ser colocado outro, né? Porque eles acreditam que Jesus é apenas um homem, né? Se vocês não pregam Cristo, então vocês dizem que os apóstolos estavam errados, pois a Bíblia diz claramente que os apóstolos pregavam Cristo. Vemos Filipe pregando em Samaria Cristo. E se Jesus Cristo falou que o seu reino não é aqui, e se fosse aqui, os seus lutariam, mostrando claramente que aqui não é o seu reino, por que vocês dizem que o reino dele será aqui?
Há texto bíblico dizendo claramente que no céu há muitas moradas e que foi preparado antes da fundação do mundo. Jesus citou, né, esses textos. Existe o reino milenar de Cristo? Sim, eu não nego, mas com um propósito de remir o povo de Israel. Mas não está dizendo que é aqui para sempre nessa terra. Pois, olha o que a Bíblia diz, pois os elementos se desfarão pelo fogo. Os elementos são 4, água, terra, ar e fogo. Os 3, água, terra e ar, se desfarão em fogo, ou seja, irão se desfazer. Outros tratam essa parte que irá purificar, que não será destruída a terra, e a nova Jerusalém, né, a cidade do Deus vivo, descerá aqui nessa terra, e será aqui o tabernáculo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão e não vão mais existir. E o que vemos dentro do Evangelho de Cristo é que ele traz poder, traz cura, libertação e o mais importante, o nosso nome escrito nos céus, né? Jesus disse: "Ide todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não farão dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." E eles foram, e o Senhor cooperou com os sinais ao qual ele havia falado. Então, eles foram em nome de Jesus e os sinais seguiram. Dificilmente um demônio vai aparecer uma visita de um testemunho de Jeová, porque eles não acreditam no nome poderoso de Jesus. E sabe qual que é o pior? O diabo sabe disso. Por isso ele não se manifesta, ele fica oculto e a vida da pessoa fica oprimida. Eles chegam ali e trazem, né, a revestinha do sentinela, traz os estudos dele, mas não traz, como se diz, as pessoas dali não são libertas, não são curadas, não são tocadas pelo verdadeiro Deus. E o diabo sabe que eles são adeptos dele. E a teologia deles desmerece muito o Senhor e o nome do Senhor, ao qual Deus exaltou esse nome que está acima de todo nome. Então, eles são pessoas perseverantes, que pregam, né, um outro evangelho, né? Mas a Bíblia diz claramente: fique naquele evangelho ao qual foi pregado desde o princípio, aquele que está nas Sagradas Escrituras, não aquilo que está na torre de vigília, mas aquilo que está nas Sagradas Escrituras, aqueles que foi pregado pelos apóstolos, né? O apóstolo Paulo pregava Cristo Jesus e pessoas ao qual estavam praticamente mortas, como Eutico, foram ressuscitadas. Pessoas igual aquele paralítico, na hora que o Paulo orou por ele, né, em nome de Jesus, ele foi curado. Então, o nome de Jesus, ele traz cura. Pregue esse evangelho. Esse é o evangelho do Senhor. Considere qualquer outro evangelho, né, maldito, e não receba praticamente um evangelho, né, distorcido, né? Então, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tchau.